irmãos. É assim, ó, com pão e com suave, viverei com comunhão dos meus irmãos. Oh Deus, assim ó, a casa cheia de paz, na sua glória, tem muita bênção, muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora, e a falsidade manda-nos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor, entendeu? Ó, com pão e com suave, verei comunhão com teus irmãos, com teus irmãos. Ó, com pão e com suave, verei comunhão com teus irmãos, com teus irmãos. Na casa cheia da sua glória, tem muita bênção, muita vitória, muita vitória. A hipocrisia fica lá fora, e a falsidade manda-nos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. De novo. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto como Davi cantou. Eu canto como Davi cantou. O Espírito de Deus se move assim, eu danço como o rei Davi. O Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço como Davi dançou. Eu danço como Davi dançou. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e arrumar a escuridão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e arrumar
Senhor, como eu dependo de Ti. Se você é dependente do Senhor, levanta as mãos e cante, vai. Para me curar. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Está fraco demais. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Os irmãos colocados de pé. Hoje a gente vai ter um integrante novo aqui no Juvenil. Pastor Zezinho. Vamos louvar o hino que ele tanto pede pra gente. Amém?
Glória! Aleluia, Deus! Cadê o microfone com o pastor? Clima.
Aleluia. Entra no clima aí, viu? Glória a Deus. Queria dar uma oportunidade para nossa irmã Camila de falar algo do Senhor aqui, salvando. Aleluia. Logo em seguida as rosas. Saudando para o Senhor, vou levar o hino para agradecer todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, os livramentos. Só do amor dele nós já teremos motivo para agradecer e temos motivos para agradecer todos os dias. Peço que os irmãos me ajudem. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meu fonte
com as vozes, vem. Tá subindo aí. Tá subindo. Pensamento. Pessoal da igreja com a paz do Senhor, amém? Vem à frente, irmãos. Vai ser criando. Pensamento. Vai falar você também? Você vai falar hoje? Não percam! Vai. Vou mandar excluir isso também, que já tem que almoçar. Eu não peço quando quer que você não vai, né? Vou ter que ficar lá no mundo. Fala pra gente, que ela vai comer meu amigo 3 meses, que não dá pra ficar no mundo, não. Não percam. Imbatível. Grande congresso. Grupo Rosas de Saron. Igreja. Chegada de Cristo.
tarde, porque à noite vai começar o congresso com o grupo Rosa de Saron. Então vocês que têm aquele encontro toda quinta-feira, não venha tarde, venha à noite. Amém? As palmas para o Senhor. Glória a Deus. Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Se coloque em pé. Tem alguém nos visitando? Não? Que bom, todos da casa. Irmão Samuel. E logo em seguida a oração. Cumprimento mais uma vez a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! Vou fazer uma leitura. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 1. A parte de você adorar o Senhor com a sua oferta. Muitos pastores costumam dizer que é a parte mais importante, né? Eu não concordo, eu acho que a parte mais importante é a palavra. Mas também é uma parte importante. A parte onde você pode com gratidão devolver aquilo que Ele tem lhe abençoado. Para que haja mantimento na tua casa, para que as janelas dos céus sejam abertas em seu favor, para que o devorador seja repreendido, para que você contribua na obra de Deus com alegria. Amém? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 1 e 2 diz assim: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Caia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Irmãos, preste atenção no que Paulo estava dizendo aos Coríntios, dizendo assim: olha, eu não preciso escrever nessa carta o como vocês devem colaborar e como vocês devem proceder, porque vocês já fazem isso de pronto ânimo, vocês têm um ânimo pronto para servir ao Senhor com a oferta, e nisso eu estimulo as pessoas a serem exemplos olhando para vocês, porque desde o ano passado a igreja de Acaia já está pronto pelo zelo que vocês têm na obra. Irmãos, colaborar na obra é um zelo que nós temos a serviço de um reino, e esse reino é espiritual. Quando eu e você levantamos a nossa mão e aceitamos a Jesus, ali nós fazemos parte de um reino espiritual, e esse reino precisa de servos, e os servos estão aqui para colaborarem com o crescimento do reino. Se você está com o seu coração como servo nessa noite, colabore com o crescimento, com um ânimo abençoador, com a sua vida voltada para abençoar a obra de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração do Senhor possa abençoar o teu ânimo. Talvez você fale: pastor, mas eu não tenho condição de ofertar. Não tem problema. A Bíblia diz que na sua pobreza o Senhor te faz rico na fé, e você vai conseguir prosperar, você vai conseguir ser abençoado pela palavra. Nós servimos um Deus que é o Deus do ouro e da prata. Ele é o dono e você é filho dele. Tem por herança o melhor desta terra. Então é promessa de Deus para você nesta noite. Faça um propósito, faça um voto, dê o seu melhor com alegria, não por tristeza e nem por necessidade. Oremos. Senhor, Pai amado e querido, abençoe as colaborações, as ofertas já de pronto ânimo dos irmãos, meu Deus, meu Pai, que abençoam a tua obra para o crescimento do reino espiritual, para que as nossas igrejas, Senhor, possam estar sendo mantidas e haja alimento em cada culto, em cada congregação, em cada obra, Senhor amado, que se é levantada, para que nós possamos ser abençoados por Ti. Deus, derrama as bênçãos espirituais sobre esta igreja, e que a Tua glória e o Teu poder se manifestem em nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus a todos, amém? 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 Frio está lá fora, que nós estamos aquecidos na unção de Deus. Nós vamos estar fazendo um momento de oração, que nós vamos estar depois ouvindo a palavra do Senhor com a irmã missionária até no nome já. Na frente, vai estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Eu não coloquei tema nas quarta-feiras devido à festividade que vem agora, Natal, né? Os irmãos começam a viajar, então eu não coloquei também. Nós vamos fazer propósito. Cada quarta-feira nós vamos orar por uma área. Né? Então hoje nós vamos orar
outra quarta na área sentimental, profissional e assim vai. Então hoje nós vamos orar pela vida espiritual, porque nós precisamos. Toda a igreja de pé. Você precisa ser renovado, precisa aí se levantar na presença de Deus. Nós precisamos disso todos os dias, minutos, segundos e horas. Sermos visitados espiritualmente. Então você vai pedir nessa noite só para isso. Esquece o teu problema. Não se preocupa. Você vai cuidar agora da sua vida espiritual. Pede para Jesus te dar sabedoria. Pede para Jesus te dar entendimento. Pede para Jesus te levantar. Para você ser usado nas mãos dele. Você vai falar com ele. Naquilo que você tem, naquilo que você é, o Senhor vai te usar para a sua vontade. Amém? Vamos orar? Não? Parece que não vamos orar, não. Vamos orar só pela vida espiritual. Amém? Não mistura o assunto aí. Pede para Jesus te encher aqui nesta noite. Aí quarta-feira você vai orar pela sua família. Mas hoje, agora, é só você. Para Deus abrir os teus olhos na palavra, Deus te despertar, né? Para Deus colocar o desejo de você de louvar, Deus te levantar. Amém? Precisa ensinar. Do jeito que você quiser orar, você ora para Deus agora. Todos juntos. Pai, neste momento nós estamos diante da tua presença, Senhor. Necessitamos de ti, Pai, precisamos do Senhor, porque nós precisamos ser cheios do teu Espírito Santo. Nós queremos, Pai, louvar diferente. Nós queremos, Pai, ministrar a tua palavra diferente. Queremos, ó Deus, orar diferente. Senhor, muitas vezes, Deus, está tudo por um costume. Costume de orar, costume de louvar, costume de estar sentado aí no banquinho. Mas nessa noite, Senhor, nós queremos ser tocados por ti. Nós queremos ser visitados por ti, Senhor. Nós queremos se levantar aqui nesta
Senhor, que tu venha visitar com ânimo. Visita, Senhor, com força a tua igreja nesta noite. Senhor, que quando os teus filhos chegarem em sua casa, eles tenham o desejo de orar em seu quarto, pela madrugada, que eles tenham o desejo de estar lendo a palavra. Senhor, muitas vezes nós corremos para um lado e para o outro, e esquecemos até mesmo de estar mais perto de ti. Mas, Senhor, nesta noite tu vai despertar crentes aqui nesta noite. Senhor, tu levantará a tua igreja aqui nesta noite. Senhor, porque tu vem ajudar a tua igreja nesta noite. Senhor, abre o nosso entendimento à tua palavra. Oh, Pai, nos ensina, nos dá sabedoria, porque nós precisamos. Nos capacita, Senhor, porque nós não somos melhor do que ninguém. Todos nós aqui somos importantes. E cada um, Senhor, tem um chamado diante de ti. Capacita, Senhor, nessa noite. E tudo aquilo que vem tirar a visão espiritual da tua igreja. É no nome de Jesus, Senhor, que nós repreendemos. Senhor, que quando a tua igreja entrar na tua casa e sentar para te adorar, Senhor, eles não vêm olhar para a direita e nem para a esquerda. Eles não vêm olhar falhos, porque todos nós somos falhos. Mas, Senhor, que eles vêm olhar somente para ti. E tudo aquilo que o Senhor ministrar à frente do teu altar, em louvor, em palavra. Senhor, eles venham receber, eles estejam ligados em espírito. Porque quando estamos em espírito, não tem por que se preocupar com críticas. Porque a partir do momento que entramos na tua casa para te adorar, tudo que é feito, tudo que é realizado, Senhor, é aceito, é recebido com a tua unção, Senhor. Pai, unge os nossos olhos e unge os nossos lábios. Senhor, unge a nossa vida nesta noite, porque queremos entrar na tua casa, Senhor. Aleluia, estamos ligados contigo, e quantas vezes estamos na tua casa, estamos com o pensamento longe. Estamos longe de ti, Senhor. Só o corpo está aqui. Mas, Pai, toca nesta hora sobre a tua igreja. Senhor, enche os teus filhinhos aqui nesta noite. Cura a alma que possa estar ferida, doente, machucada. Que nesta noite, Senhor, a tua igreja sinta algo diferente. Senhor, como é bom sentir a tua presença. E quantas pessoas, ó Deus, não choram mais na tua presença. Senhor, quando é louvado, não chora mais. Quando é pregado, não tem mais choro. Não tem mais glória. As pessoas vão se esfriando. Mas nesta noite, Senhor, Deus, tu venha trabalhar de uma forma especial. Desperta os teus filhos em profecia. Desperta aqueles que têm o dom da profecia, têm o dom da revelação, o dom da visão, o dom da palavra, o dom da ciência. Desperta
Nós temos que te louvar porque tu és o grande, tu és o eu sou, tu és o poderoso. Nós temos que te louvar, Senhor, porque tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Não por aquilo que o Senhor pode fazer acontecer em nossas vidas, mas reconhecendo, Senhor, que tu és o grande. Oh, Pai, faça um mover diferente aqui em mentes, em corações, que nós não buscamos só a Ti por interesses, por aquilo que o Senhor pode nos dar, uma porta de emprego, um carro, uma casa. Senhor, não, que nós possamos estar na Tua casa com prazer. Quando nós falarmos, eu vou ao culto, eu vou para Te adorar, Senhor, eu vou lá na igreja para Te adorar. Senhor, quando nós falarmos com alguém ou sair da nossa casa, não, eu vou adorar a Deus, porque Ele é merecedor do meu louvor, não por aquilo que Ele pode me dar, mas por aquilo que Ele é. Porque nós já somos o milagre, Senhor, nas Tuas mãos. Senhor, toca Deus sobre a Tua igreja. Faça algo novo aqui nesta noite, Senhor. Faça algo novo, Deus. Eu creio que vai ser diferente este lugar. Eu creio, Senhor, que vai ser diferente este lugar. Senhor, renova a Tua igreja. Restaura o Teu povo aqui nesta noite, Senhor. Uma coisa nós te pedimos, que a Tua sabedoria esteja conosco. Que a sabedoria do homem pode falhar, mas a Tua não falha, Senhor. E nos dá sabedoria nesta noite. Porque se temos a Tua sabedoria, Senhor, ter ela em nossas vidas, Senhor, tudo prospera. Pai, venha abençoar a Tua igreja aqui nesta noite. E há pessoas que estão aqui, Senhor, que não vão conseguir dormir na madrugada, porque o Senhor vai despertar. Vai ter anjos visitando, Senhor, membros neste lugar. Vai ter vidas, ó Deus, com sonhos em revelação proféticos. Senhor, vidas vão começar a ver, pessoas vão se levantar a profecia. Deus, porque eu creio, Senhor, na vitória da Tua igreja aqui nesta noite. Eu quero declarar que esses meninos tocam diferente, Senhor. E quando eles tocarem aqui na Tua casa, eles tocam com prazer. Eles não tocam por acaso, porque sabem tocar. Não, mas eles tocam com prazer. Porque através desse instrumento, Senhor, eles também estão Te adorando. Senhor, que a Tua glória, a Tua missão possa nos envolvê-los, ó Pai. Tira toda a barreira, todo impedimento, tudo que não provém de Ti, Senhor. E tudo aquilo que vem impedir a vida espiritual dos Teus filhos. Lança por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor nessa noite. Mas no final tem um pedido aqui pela vida da Larissa, de 2 aninhos, que está com pneumonia muito forte, está internada. Deus finalizar o culto, nós vamos estar apresentando essas fotos e esse pedido, amém? Vamos ouvir a voz do Senhor falando conosco agora. Oh, glória, aleluia! Glória a Deus! Pai do Senhor, igreja. Eu estou falando com os irmãos aqui, que eu falei com o irmão deles, olha por mim, para mim não ter um impacto. Aleluia, Jesus. A gente está aqui todo dia de manhã, né? Mas de noite assim é mais, pelo menos eu penso assim, é mais complicado. Mas nós estamos aqui para obedecer ao Senhor, né? Porque na hora de pedir as bênçãos, eu peço e o Senhor me dá, não é verdade? Então eu tenho que obedecer ao Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que eu não sei pregar, não. Mas nós vamos ler a palavra do Senhor e com certeza o Senhor vai falar grandemente conosco. O Senhor vai trabalhar, né? Onde Ele achar necessário trabalhar através da palavra, amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu vou ler aqui em Ezequiel 37, amém? Foi a palavra que o Senhor me deu. Aleluia, Jesus. Pode parecer uma palavra pesada, mas ela não é uma palavra pesada. É uma palavra de vitória.
carne e entrar no Espírito. Aleluia. Porque os dias são maus. Nós estamos contemplando aí nos 4 cantos da terra como que está a situação, né? E esse mal já chegou por aqui bem pertinho de nós. Então é necessário que nós venhamos buscar o Senhor. É necessário que nós venhamos se prontificar, buscar mais a presença do Senhor, a clamar mais, a orar mais, a buscar mais. Aleluia, Jesus. Não é tempo que nós ficarmos dormentes, não é tempo que nós ficarmos prostrados, não. É tempo que nós nos levantarmos e buscar a presença do Senhor. Porque senão nós vamos nos encontrar desta maneira, né? Como ossos secos. E ossos secos não pode estar dentro da casa do Senhor. O povo de Deus tem que estar de pé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu vou lendo, amém, igreja? Ezequiel 37. Glória a Deus. Aleluia. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E respondi: Senhor Deus, tu o sabes. E disse-me ele: profetiza esses ossos, e disse-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos, e se juntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem. E disse-me: assim diz o Senhor: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Aleluia, Jesus. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Aleluia. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Aleluia, Jesus. E eles dizem, e eis que dizem: os ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Os irmãos podem se sentar. Aleluia. Essa passagem é muito maravilhosa, né? É uma passagem assim de um conteúdo espiritual maravilhoso. E nós vamos entender que essa visão é visão bem estarrecedora, né? Aleluia, Jesus. Aqui na palavra do Senhor, Ezequiel, ele costumava ter várias visões, e essa foi uma das visões que ele teve. Ali Deus mostrando para ele, aleluia, Jesus, aquele exército, aleluia, Jesus, ali caído, né? Como se tivesse sido saqueado por uma batalha, como se tivesse sido derrotado por uma batalha. E era isso que tinha acontecido mesmo. Aleluia, Jesus, porque eles se sentiam sem ânimo. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava vendo aqui um pedacinho aqui da minha Bíblia, aqui no rodapé da minha Bíblia, né? E esse vale de osso seco aqui, Ezequiel foi confrontado com uma cena de morte, né? Cena de morte horrível, né? Uma visão horrorosa, porque a pessoa, você olhar e ver uma multidão de ossos, verdadeiramente uma cena de morte. Mas foi o que Deus deu para ele ali. Aleluia, Jesus. Mas Deus deu aquela visão para ele para quê? Que Deus queria mostrar que aquela cena de morte, ela poderia se transformar em uma cena de vitória, em uma cena de vida. Aleluia, Jesus. E ali, por isso, Deus mostrou aquela visão para ele. Aleluia, Jesus. E aqui está falando ainda que os cadáveres jaziam ali havia algum tempo, comidos pelas aves e expostos ao calor do sol. Segundo o versículo 11, esses ossos simbolizam toda a casa de Israel, né? Aleluia. A restauração era mais do que uma volta à terra prometida. Então era necessária. Aquele povo estava precisando de uma vitória. Aquele povo estava precisando, né, de voltar, aleluia, Jesus, de onde eles estavam. Eles estavam precisando voltar ao primeiro
Vamos trazer para os dias de hoje. Quantas vezes nós estamos desanimados, estamos nos sentindo mortos espiritualmente, né? E é necessário que nós venhamos a analisar nossa vida espiritual, é necessário que nós olharmos e vemos que nós precisamos voltar ao primeiro amor. Aleluia. Porque a tendência do tempo é fazer com que nós venhamos a desanimar nas coisas do Senhor, a tendência do tempo é fazer com que nós venhamos fazer as coisas do Senhor relaxadamente, né? Nós precisamos nos acomodar, e quando nós pensamos que não, nós estamos dessa maneira, ossos secos dentro da casa do Senhor. Aleluia. Não é tempo de nós estarmos mais assim, porque os tempos estão aí, né? Tudo se mostra que o Senhor já volta. Tem um louvor, né, que fala: tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. E é isso que está acontecendo aí fora, né? E como eu já falei, está bem próximo de nós, bem próximo de nós. Essa noite, próximo da casa do meu filho ali em Cumbica, mataram o corregedor da polícia, né? Bem próximo da casa dele ali. E a sogra dele ficou apavorada, minha nora ficou apavorada. Ai, fala para ele dormir aí, para ele não ir embora não, porque elas ficaram morrendo de medo, porque ele trabalha aqui na Moca. E ele vai embora para lá de ônibus, e elas ficaram apavoradas. Ai, você dorme na sua mãe, pelo amor de Deus, não vem não, diz que tocaram lá o toque de recolher lá, disse que não tinha ninguém na rua, e elas ficaram apavoradas, porque elas não têm Jesus, né, fica tudo morrendo de medo. E eu falei: filho, não se preocupe, Jesus guarda, né, o Senhor guarda. Aleluia, Jesus. Mas quem não conhece o Senhor está verdadeiramente apavorado, né? E se nós não tomarmos cuidado também, nós também ficamos, mas nós temos o Senhor que zela de nós. Aleluia, Jesus. Então, nós vemos aqui que Ezequiel teve essa visão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meu óculos é um pouquinho meio vizinho, né, irmãos? Mas não repare não, hein? E aqui está falando aqui, ó, ele tinha uma dimensão espiritual, numa aliança renovada. Embora o conceito da ressurreição não seja plenamente desenvolvido no Antigo Testamento, existe, aleluia, evidentemente algum conceito da ressurreição nesse capítulo. Ou seja, esse capítulo fala de ressurreição, né? Então, nesta noite, receba a ressurreição do Senhor, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Essa noite, receba renovo do Senhor, porque é que nós estamos precisando, a igreja está precisando de renovo, a igreja está precisando ser, aleluia, restaurada, o povo de Deus está precisando ser restaurado, aleluia. Por quê? Nós começamos a analisar as coisas do dia a dia, começamos a analisar a nossa necessidade, né? Aquilo que nós precisamos no dia a dia, nós começamos a olhar o que nós temos que pagar, o que deixamos de pagar, não é verdade? E começamos a esquecer de buscar mais o Senhor. Mas nesta noite o Senhor fala: busca o Senhor, aleluia, receba o renovo do Senhor, aleluia, Jesus. E o versículo, aleluia, Jesus, o versículo 3 fala aqui: o Senhor Deus fez uma pergunta para ele, né? Acaso poderão reviver esses ossos? E respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ali Ezequiel falou: tu sabes, Senhor, se esse povo, né, se pode haver restauração, se pode haver alguma coisa aí de bom ainda. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas nós vemos aqui no versículo 4 que Deus ordenou para ele que ele profetizasse sobre aqueles ossos. Aleluia. Isso quer dizer o quê? Que muitas das vezes, algumas coisas na nossa vida, nós temos condições de mudar a situação. Nós temos condições, porque se a partir do momento que Deus mandou ele profetizar sobre aqueles ossos, é porque ele podia profetizar. E trazendo para os dias de hoje, o Senhor fala para você: profetiza a tua vitória, né? Profetiza a tua bênção. Aleluia, Jesus. Busque a tua vitória. Clame mais ao Senhor. Busca de dia, né? De noite. Busca, se possível, 24 horas por dia. Esteja ligado com o Senhor. Porque os dias estão ficando cada vez mais apertadinho. Cada vez está ficando mais. Cada vez a situação vai ficando mais. O parafuso vai apertando mais um pouquinho na tarraxinha ali, que vai apertando, e a tendência é essa, apertar mais e mais. Mas por quê? Porque o Senhor está voltando. Então vamos nos apegar ao Senhor, vamos pedir para que o Senhor venha nos renovar, para que o Senhor venha nos ajudar, né? Para que o Senhor venha nos conduzir com sabedoria, aleluia, com amor nas coisas do Senhor, porque não é fácil. E só vai permanecer de pé aquele que estiver ligado com o Senhor, aquele que estiver em espírito. Aleluia, Jesus.
Glória a Deus. E eu estava vendo aqui no versículo aqui, que fala aqui no versículo 9, que o Senhor falou para ele, então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e disse-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem os 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Então nós vemos aqui, que aqui fala de vento, né? Vento do Espírito, as coisas do Senhor, aleluia, Jesus, nós não vemos, mas nós sentimos. Aleluia, é igual o vento, né? O vento, hoje mesmo é um dia que está ventando bastante, então nós estamos sentindo esse vento, mas se nós oramos, nós não podemos ver ele, mas estamos sentindo, e ele vai passando, ele vem e vai, nós não sabemos para onde ele vai e para onde ele volta. Então nós vemos ali naquela passagem de João 3, o versículo 4 a 8, que Nicodemos perguntou ali para Jesus, né? Como que eu poderei entrar no ventre de minha mãe, né? Porque Jesus falou que era necessário que ele nascesse do Espírito. Aleluia, Jesus. E ele fez uma pergunta, poderei eu voltar para o ventre da minha mãe sendo já velho? É lógico que Jesus falou que não, né? Que ele tinha que nascer do Espírito. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque o que está no Espírito entende as coisas do Espírito. O que está na carne entende as coisas da carne. Ele não tem condição de entender as coisas do Senhor. Mas o que está no Espírito, que está ligado com o Senhor, com certeza, ele entende as coisas do Espírito. E a igreja do Senhor tem que estar ligada nas coisas do Espírito. Aleluia. Nós sabemos que hoje em dia é difícil, porque eu estava ali meditando ali, e é difícil porque a tecnologia, ela aí cada vez mais ela aumenta, né? Não é igual também, o tempo da Bíblia era diferente. Era diferente, o tempo da Bíblia era, né? O povo via mais de lavoura, não é igual hoje que tem empresas, né? Empresas grandes, fábricas, quer dizer, as coisas evoluíram, é lógico que Deus fez assim. Deus fez as coisas para se evoluírem, né? Fez o homem para crescer, aleluia, Jesus, em todas as maneiras. Deus deu inteligência para o homem estudar, para o homem ser grande, né? Aleluia, Jesus. Ele só não pode esquecer do Senhor. Então nós vemos que hoje é difícil, é lógico que é difícil. Não se é espiritual igual antigamente, é diferente. Mas nós temos que pedir para que o Senhor venha nos ajudar, porque Jesus está voltando, né? E se nós não tomarmos cuidado, nós ficamos ligados com tudo quanto é coisa, tudo que é bonito nós queremos, né? Com os nossos olhos, só põe os olhos, nós colocamos, né? Só em coisas boas. Então nós vemos aí que a tecnologia tem crescido. Celular cada vez de 6 em 6 meses você compra um celular, dali 6 meses aquele celular já passou, já tem outro melhor do que aquele, né? Computador também, agora é notebook, agora que é tudo, né? Com a tecnologia bem chique, bem bonita, cada vez mais potente. Aleluia, Jesus. Antes era os notebook grandão, agora é uns pequenininhos, né? Tudo bonitinho. Então é lógico que é difícil, não é fácil. Nós sabemos que o dia de hoje, pelo ano 2012, não é fácil, é diferente de 2000 anos atrás. 2012 anos atrás é muito diferente, né? Mas não é impossível. O Senhor está falando para nós, é porque Ele sabe que nós temos condições de buscar mais Ele, porque as coisas estão aí, mas o Senhor continua a mesma coisa. A palavra do Senhor ela não mudou e continua, ela continua sendo falada. Se nós vamos a palavra do Senhor desde Gênesis, Apocalipse, não mudou nada, continua do mesmo jeito. E aí é que está o perigo do povo cair, né? Porque as pessoas, a igreja do Senhor tem caído, tem olhado para as coisas materiais, tem olhado para a situação, né? Tem olhado aí para as coisas boas que o mundo oferece, e se nós não tomarmos cuidado, né? O inimigo vai querer roubar a nossa vitória. Então nesta noite, busque do Senhor, fique firme, não deixe, aleluia, Jesus, que você venha se tornar, né? Aleluia, um corpo seco, um osso seco, né? Mas tendo que estar vivificado, porque aquele que está na presença do Senhor, ele é vivificado, ele é renovado a cada dia. Aleluia, o Senhor tem vitória para você. Talvez você veja aqui nessa noite, né? Nessa situação, se achando desse jeito, já está tudo acabado, né? Já tinha sido derrotado, já tenha sido, né? Dado por perdido, mas o Senhor fala que nesta noite há renovação, que nesta noite há ressurreição. Aquilo que você pensou assim, Senhor, não tem mais jeito, eu não posso mais fazer nada, mas é agora que o Senhor vai poder fazer. Por quê? Porque agora você reconheceu que você não pode fazer nada, e agora vai acontecer alguma coisa especial, porque agora você reconheceu que você não pode fazer nada. Então
nesta noite. Receba do Senhor vitória. Receba a restauração do Senhor. Aleluia, Jesus. Né? Você que vem buscar algo do Senhor, sai daqui com a tua vitória. Aquele que entrou enfermo nesta noite, sai daqui restaurado. O que entrou tribulado, sai daqui liberto. Aleluia, Jesus. Aquele que entrou aqui buscando uma porta de emprego, já sai aqui com a tua posse de vitória. Tenha certeza que talvez amanhã ou segunda-feira você pode receber um telefonema chamando você para ir lá fazer uma entrevista. Receba do Senhor. Aleluia, porque esse mesmo Deus que deu essa visão para Ezequiel aqui, levantando aquele exército que era um exército que estava caído ali, ele também pode fazer a mesma coisa na sua vida. Aleluia, Jesus. Então não se sinta caído não, nesta noite não. Se você entrou aqui desta maneira, se achando nada, se achando, né, que tudo acabou, achando que você não serve para nada, porque muitas das vezes nós nos sentimos desta maneira. Quantas vezes nós nos sentimos um nada? Achando que não somos capazes de nada, achamos que não temos condições de nada, ou achamos que muitas das vezes não fizemos alguma coisa para nós. Quantas vezes nós achamos, se eu tivesse feito isso, aquilo, talvez hoje seria diferente. Quantas vezes nós paramos para pensar e começamos a ficar, a nossa mente começa a viajar, né? Começa a viajar e nós começamos a analisar tudo que estava ruim, esquecendo de colocar nossa fé no Senhor. Mas eu falo nesta noite, põe a tua fé no Senhor. Não fica analisando naquilo que você fez, que você deixou de fazer. Aleluia, Jesus. Não. Põe a tua fé no Senhor, Ele vai te dar vitória. Se você não conseguiu lá atrás, você vai conseguir agora. Por quê? Porque agora você está na presença do Senhor. Agora é diferente. Aleluia, Jesus. Agora é diferente. A partir do momento que você colocou a tua fé no Senhor Jesus, né? Colocou a tua condição nas mãos do Senhor, aquilo que você tem nas mãos do Senhor, pode ter certeza que algo de especial Ele vai fazer. Aleluia. Ou seja, Ele já está fazendo já. Aleluia. Então receba do Senhor nesta noite. Eu não sei o que você veio buscar. Aleluia, Jesus. Mas eu tenho certeza que você não entrou aqui em vão. Aleluia. Você já está saindo daqui mais que vencedor. Aleluia. Então receba do Senhor nesta noite restauração, renovação. Aleluia, Jesus. Que o Senhor possa entrar em cada lar nesta noite, restaurar, aleluia, a união, restaurar o amor, a comunhão, a paz dentro dos lares, porque nós vemos aí que a situação está difícil, né? E até mesmo dentro da casa do Senhor, mesmo dentro da casa do povo de Deus, tem havido luta, porque o inimigo ele tem lutado para envergonhar o nome santo do Senhor, e ele não vai envergonhar lá fora não, ele quer envergonhar o povo de Deus, porque lá fora ele já, né? Lá fora, infelizmente, está na mão dele. Então ele vai querer lutar dentro da casa do Senhor. Mas nesta noite tome posse da tua vitória. Receba a tua vitória em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Receba. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor pode contemplar aí a tua vitória. Nesta noite o Senhor quebrando cadeias. Aleluia. Quebrando cadeias espiritual, material, dando vitória, jogando por terra barreira. Aleluia. Receba do Senhor em nome de Jesus Cristo. Porque eu já estou aqui de posse da minha vitória. Eu já vou levando a minha vitória. Eu estava muito preocupada. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Eu não costumo pregar à noite não, Senhor. Eu estou acostumada aqui todo dia de manhã. Mas de noite é diferente. Aleluia. Então eu peço para os irmãos me perdoem, né? Se eu não estiver aí falando aí alguma coisa do Senhor, mas eu tenho certeza que é a palavra do Senhor. Talvez eu não esteja nem sabendo expressar, mas eu tenho certeza que esta palavra é uma palavra de vitória. É uma palavra de restauração, de reconstrução. Aleluia, Jesus. Então receba do Senhor a vitória, amém? Aleluia, Jesus. Eu estava vendo aqui também, aleluia, um versículo aqui que o Senhor falou aqui. Aleluia, Jesus. O versículo. Cadê o versículo? Eu até perdi, eu não enxergo direito, viu, irmãos? O meu óculos está uma bênção. Aqui no versículo 8, aqui que fala que eu olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia espírito. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, que maravilha, né? Eu acho essa visão maravilhosa, porque eu fico imaginando assim, naquela hora que Ezequiel teve aquela visão, e vê aqueles corpos, né? Com certeza estava tudo bagunçado, estava tudo desencontrado, não estava certinho, estava tudo jogado. E depois vê um por um levantando, né? Se juntando bonitinho,
aleluia, crescendo ali, pele, tudo ali, foi formando, né? Foi formando aquele exército e colocaram tudo tudo direitinho, bonitinho ali, mas aí nós vemos ali que Deus falou para ele que precisava do quê? Do sopro de vida, aleluia, e Deus ordenou, né? Que entrasse vida naqueles corpos, e aqui Ele colocou de pé. Então nesta noite receba a vida do Senhor nesta noite, aleluia, receba o sopro do Senhor na tua vida nesta noite, aleluia, tome posse da tua vitória, receba do Senhor, aleluia. A única coisa que eu posso dizer, receba do Senhor, abra o teu coração, aleluia, porque a palavra do Senhor fala que sem fé é impossível agradar o Senhor, e a única coisa que agrada o Senhor é a nossa fé, porque o Senhor não quer sacrifício de touro, o Senhor não quer, né, aleluia, Jesus, muita coisa não, o Senhor quer obediência só e fé. Se você procurar obedecer ao Senhor e ter fé, com certeza você já é mais que vencedor. E eu tenho certeza que todo que está aqui nesta noite está com fé. E se você não quer sair da tua casa, né, nesse friozinho gostoso, para vir buscar o Senhor, se você vê, porque você confia. Então nesta noite, saia daqui com a tua bênção, saia daqui renovado, saia daqui restaurado, saia daqui curado, aleluia, Jesus, saia daqui de pé para a honra e glória do nome santo do Senhor, amém? Aleluia, Jesus. E assim eu passo, aleluia, Jesus, a oportunidade para o nosso irmão deles. Peço que os irmãos me perdoem em nome de Jesus, né? A palavra é uma palavra que não precisa ser muito expressada, não, porque ela por si já fala, né? Ela por si já fala. Então eu tenho certeza que nesta noite a igreja recebeu o renovo do Senhor, a igreja foi restaurada, a igreja foi renovada, porque é o que está precisando. O povo de Deus precisa buscar, o povo de Deus precisa buscar renovo, aleluia. O Senhor tem que colocar no coração da nossa irmã Adriana, né? Para que a igreja venha se levantar espiritualmente, aleluia, Jesus. Então nesta noite, saia daqui de pé. Espiritualmente você está de pé, espiritualmente nós estamos de pé, em nome de Jesus, amém? Aleluia, Jesus. Eu passo para o nosso irmão dele. Vamos colocar de pé, mas nossa pastora Chile pediu para reforçar que amanhã dá início ao Congresso das Sosas. Eu não sei o horário, mas o pastor vai informar o horário direito. Segunda-feira vai estar conosco aqui o cantor Ageu do Coral Resgate. Bem, então venha. E quem vai pregar aqui vai ser o patrão do Julinho. Não conheço, mas é bênção, bem. E convide mais um também. Campanha normalmente é a segunda-feira. Também vai estar aqui o nosso amigo e cantor Ageu. Ele disse que já está com saudade dos irmãos. Então vamos estar buscando ele ali no aeroporto e vai ser bênção, vai ser só glória. E amanhã dá início ao nosso congresso das Rodas de Samba. Pastor. A paz do Senhor, irmãos. Provavelmente não vai ter o culto pela tarde, então provavelmente deve estar se iniciando às 19. Às 19 horas, amanhã é feriado, né? Amanhã é dia de todos estarem na igreja. Ou não? Às 19 horas deve estar iniciando-se esse trabalho. E a sua durabilidade até aos domingos. Amém? Até ao domingo vai estar a durabilidade desse trabalho. Eu espero que Deus esteja sempre guardando todos nós, como nesta noite ele já esteve presente. Amém? Ele se fez de uma árvore aqui e aparou todos. Glória! Amém? E a Bíblia relata isso aí. Lá no livro do Evangelho segundo São João, capítulo 15, ele está falando que Jesus falando, eu sou a videira, mas meu pai é o lavrador. É o que está cuidando, tratando. Amém? Então, amados, vamos então dizer ao Senhor que tem aí pessoas que precisam, e eu também, e você caminhou, ou você não precisa. Todos nós precisamos conselho de todo ser humano, poder se conscientizar que ele precisa de Deus. Viu? Vamos então estar aqui orando por essas pessoas. Sem isso, muito bem. Então,
19 horas mesmo, porque às 18 horas estarão aqui ensaiando o grupo Roda de Sarau. Amém? Porque 6 horas é muito cedo, 6 horas da manhã, agora às 18 aí já não melhorou. Amém? Vamos estar orando então, apresentando todas as pessoas que estão enfermas nesta noite, pedindo de oração, por pessoa que está aí internada, estão precisando do auxílio de Deus. Olha, não é somente eles que estão precisando do auxílio de Deus, nós estamos precisando também. O evangelista Samuel apresentando a todos. Louvado seja Deus. A palavra disse que eles profetizaram e houve vida, amém? Ore profetizando vida e restauração e bênção para a sua casa. Senhor Deus, aqui estamos, meu Pai amado, sendo direcionado pela Tua mão e pelo Teu Espírito Santo a profetizar vida, restauração, santificação, bênçãos espirituais. Senhor, queremos clamar e abençoar as fotos, os pedidos de oração, profetizamos restauração, providência, cura, profetizamos, meu Deus, meu Pai, aleluia, Senhor, a graça do Teu Espírito Santo com a Tua amada igreja. Nós queremos profetizar, Senhor amado, no nosso lar, meu Deus, meu Pai, na nossa família, que eles sejam guardados e reavivados pela Tua palavra, que traz, Senhor, meu Deus, meu Pai, a cura, para que assim nós possamos ser irmãos abençoados e mais do que vencedor. Portanto, meu Deus, queremos sair daqui com posse da nossa vitória. Ah, Senhor, meu Deus, meu Pai, nos despeça em paz, guarda a nossa saída, a nossa entrada, protege os Teus filhos nas noites perigosas de São Paulo, guarda a Tua igreja, meu Deus, meu Pai, com a Tua mão potente e poderosa, para que nenhum dos nossos se percam, meu Pai, em nome de Jesus, e nós possamos sair daqui avivados pela Tua palavra, que é gloriosa e tremenda, em nome de Jesus, Pai. Vamos então dizer ao Senhor muito obrigado, porque só Ele não pode sustentar todos. Eu estava falando para o engenheiro há um certo tempo, eu disse, olha, eu admiro bastante a engenharia. E ele se empolgou. Eu digo só que eu conheço um engenheiro maior do que todos os engenheiros. Você está vendo toda essa dimensão aqui? Que lajadão aí, mostre uma coluna que esteja segurando. Tudo está nas mãos de Deus. Olha que beleza, né? Você pode olhar de norte a sul, de sul a norte, de leste a oeste, para ver se você encontra uma coluna. Viu? Mas está tudo na mão de Deus, Senhor. Viu? Vamos receber a bênção em nome de Jesus? Que o grande amor de Deus nosso Pai, que o grande amor do seu amado Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo conosco esteja, conosco permaneça, desde agora e para todos sempre, e